Opa, tudo bem com você aí? Novamente a gente aqui do podcast na Facu, mais um episódio especial que a gente está fazendo com um viés totalmente de RH. Tanto de quem trabalha com RH, mas principalmente você que quer conquistar as melhores vagas, aqui vão ter dicas importantíssimas dizendo o que você precisa fazer e como você precisa fazer para você se dar bem na sua carreira. E hoje a gente tem aqui a Fabiana Vaz. A gente traz aqui uma especialista em carreira, em desenvolvimento, mas principalmente uma especialista em LinkedIn, para te dar algumas dicas quentes aí de como upar a sua visibilidade através do seu LinkedIn, tá bom? Antes da gente começar aqui e mergulhar nesse tema, nesse podcast especial, eu quero pedir para que você se inscreva no canal, que você ative o sininho, que você compartilhe, mas principalmente você faça parte de tudo isso, comente aqui, porque a gente já está impactando muita gente, muita gente. O algoritmo já tem indicado a gente para outras pessoas que a gente nunca imaginou alcançar. Para você ter uma ideia, a gente está batendo quase 1 milhão de visualizações nos nossos podcasts aqui. Não por episódio, naturalmente, porque a gente ainda não está tão grande, mas de fato a gente já está chegando em quase 1 milhão de views aqui no nosso canal e é uma marca de muita felicidade, porque a gente tem feito isso para impactar positivamente a sua vida de graça. Na verdade, para você consumir esse conteúdo de graça, a gente tem patrocinadores aqui. O patrocinador especial destes episódios aqui, desta série de RH, é a Factorial, um sistema totalmente feito para que você tenha uma facilidade de uso aí no seu RH, para fazer gestão dos seus colaboradores, de todos os processos com inteligência artificial, módulos totalmente avançados e tudo na palma da mão. Bom, sem mais delongas, estamos aqui. Fabiana Vaz, obrigado pela tua presença nesse episódio especial falando sobre LinkedIn. Obrigada, Eric. Quem é Fabiana Vaz, que hoje está aqui como entrevistada, mas a partir da semana que vem vai estar aqui do meu lado, entrevistando outras pessoas e vamos falar tudo sobre carreira, recrutamento e seleção. Fabiana, bem-vinda. Muito obrigada, muito obrigada. E prazer enorme estar aqui nesse podcast na Facu. Eu sou Fabiana Vaz, eu sou mentora de RH, eu sou especialista em LinkedIn com foco em negócios e hoje a gente vai ter muitas dicas, muitas. Para você que está nesse momento, para você que conhece, quer se especializar, para você que não conhece o LinkedIn, vamos falar de muita coisa. Sou diretora do Instituto Vaz, Treinamento e Consultoria há 25 anos, atuando em empresas nacionais e multinacionais dentro da área de recursos humanos. Muito bom. Começamos em grande estilo aqui. Fabiana, Vamos. Papo de hoje, LinkedIn, certo? E eu quero que a gente tenha um olhar assim de o que funciona, o que não funciona, o que a pessoa precisa colocar no LinkedIn, o que o recrutador está olhando, com esse ponto e contraponto. De um lado, o recrutador, você vai dar dicas para eles, e do outro lado, aquele cara que está buscando, aquela pessoa que busca não só o primeiro emprego, mas também crescimento na carreira. Exatamente. Bom, vamos lá. Exatamente. Quase que a gente conseguiu trazer o LinkedIn hoje para a gente navegar aqui, mas a gente achou melhor fazer, a gente achou até mais profundo se a gente conseguir trazer mais perguntas do que às vezes navegar em algumas. Vamos lá, Fabiana, diz para mim o que é mais importante no LinkedIn. Já estamos com a pergunta do milhão aqui, né? Nossa, o que é mais importante no LinkedIn? Primeiro, tem um perfil campeão. Tá. E como que é esse perfil campeão dentro do LinkedIn? Então, para quem está acompanhando, para você que está assim, eu já tenho um perfil criado no LinkedIn, não basta. O LinkedIn ele tem mais de 800 milhões de usuários e é uma rede social, a maior, inclusive, profissional que existe no mundo. Uhum. Então, o que acontece? Ter só um perfil criado no LinkedIn não significa absolutamente nada. Porque você vai estar ali no meio daquela multidão, né? Aí fica o recrutador, como que te acha? E você que é candidato, como que você vai ser encontrado? Então, o que precisa ter no LinkedIn? Primeiro, um perfil campeão. O que é um perfil campeão? É um perfil completo, o Eric. Esse é o primeiro passo dentro do LinkedIn. Tá?
Posso falar? A Opa, composição? manda bala, você Então que manda vamos, tá? hoje. Então hoje eu vou direcionar para você que nesse momento ainda não tem o perfil campeão, etapas do teu perfil, tá? Eu durante muito tempo, eu era aquela pessoa, Eric, que eu não gostava de rede social. Eu vivi muito tempo dentro de empresa, né? Então a minha vida era sempre muito voltada para casa, trabalho, trabalho, casa. E eu só vivia naquele universo ali, naquele mundo corporativo. Foi quando realmente eu fui desligada, Uhum. é que eu me dei conta, meu Deus, eu tenho que ter um perfil no LinkedIn. Mas eu não levava muita fé, não. Aham. Eu não levava muita fé, não, porque como eu julgava muito, eu ficava assim, gente, mas as pessoas ainda usam, porque o LinkedIn ele chegou aqui no Brasil aproximadamente em 2011. E, e, e eu ficava, as pessoas ainda usam isso, o LinkedIn? Mas por quê? Porque eu não usava e eu julgava as redes Sim, sociais. E foi no momento que eu me vi desempregada. E sim. quando eu me vi desempregada, e é um erro muito comum, se você está nesse momento, você está dentro da empresa, mesmo assim, mantenha o seu perfil do LinkedIn atualizado. Porque, Nem só deixar atualizado, participe, né, da rede, nossa, né? muito, Comente, leia, poste. tudo, são É etapas. tudo Eu que vou eu falar. falo que tem que fazer e eu faço pouco, tá, pessoal? Não vem, não olha pra mim, porque o meu exemplo ia ser o negativo aqui. Mas a gente vai arrumar isso, hein? Aê, A aí eu vi gente, vantagem. a gente vai arrumar isso. Tá Porque certo. um erro que eu cometi e foi quando eu estava desempregada, o Eric, e eu percebi, eu falei, meu Deus, esse meu perfil do LinkedIn tá assim, eu ficava comparando outros, né, de outros Sim, profissionais, e eu via que tinha profissionais lá dentro, assim, já tão badalados, as pessoas se posicionando e fazendo comentários e posts. E a primeira coisa que eu comecei, eu falei, meu Deus, como é que eu vou me destacar no meio desse povo todo que é melhor do que tá melhor do que como é que eu vou conseguir um emprego? sim, sim. E a primeira coisa que eu fiz errada, tá? Que beleza, A tá vendo? Não primeira é coisa que só eu o ponto fiz, bom, tem os erros também. a primeira coisa que eu fiz errada, eu fui lá no meu perfil do LinkedIn, né? Tinha sido mandada embora, não estava esperando, mas para mim foi muito bom ter sido demitido. Eu acho que tudo tem a hora certa, Sim. né? Nós falamos um pouco de diversas situações aqui já, né, entre as nossas conversas. E tem determinado momento que ser demitido é uma coisa tão boa, traz um alívio É que tão você acaba não grande. sabendo antes, mas depois você vê. Depois você vê que, meu Deus, eu fui demitida, mas aquilo foi. Eu precisei passar por aquele momento. E foi quando eu entrei no LinkedIn. Aí a primeira coisa que eu faço, fui lá, né? Eu já tinha minha conta criada, que estava lá, parada, largada, abandonada Sim. totalmente. Eu não fazia absolutamente nada no LinkedIn. E foi quando eu cheguei lá no meu perfil, aí eu entrei, tem o meu nome, né, no LinkedIn, tem a minha foto, tem o meu nome, e abaixo do meu nome a gente chama de título. E o título é onde você vai colocar ali as palavras-chave para que o seu perfil seja Tá. encontrado, né? As suas qualificações ali. E a sua área de conhecimento. Aí eu fui lá e botei assim, Eric, buscando recolocação. Sei. E por que que é um erro muito grande? Por que que é um erro muito grande? E aí eu vou te falar o que que o LinkedIn fez para poder diferenciar os profissionais que estavam Hum, buscando recolocação. Porque o título, o LinkedIn, ele tem 3 campos essenciais, que são os campos onde o seu perfil é mais encontrado. entendi. E um deles é o título, um outro campo é o seu sobre. O que que é o sobre no LinkedIn? É o teu texto, é a sua mini biografia, Tá. é a Você tem que sua estar com as palavras apresentação. certas ali. E o campo de competências também, Tá. né? São campos onde os algoritmos do LinkedIn, eles trabalham mais. Se eu for no LinkedIn e, por exemplo, eu sou recrutadora e eu faço, no LinkedIn ele tem uma lupa de busca, que é uma busca de perfis, de profissionais. O LinkedIn tem muitos filtros. Então, eu posso filtrar por profissionais, por empresas, por grupos dentro do LinkedIn. E se eu sou recrutadora e eu faço uma busca por palavra-chave, o que que eu vou buscar? Eu vou buscar gerente de RH, é uma palavra-chave. Analista de RH, Aham. o assistente financeiro, o analista contábil, Sim. o assistente, o coordenador de marketing. Eu vou buscar o nome do cargo, eu vou buscar uma palavra-chave, a área de atuação.
Eu não vou, como recrutadora, na lupa, fazer uma pesquisa. Vamos lá, vamos identificar quem está buscando recolocação. Buscando recolocação. Vou dar um enter. Sim. Como que o recrutador ele vai me encontrar com essa palavra-chave? Já matou ali. Aí você já detonou o teu perfil colocando isso, E né? quando as pessoas colocam lá, por exemplo, TI, dados, tecnologia, coloca aquele monte de coisa. Sim, sim. Mas não é um gato que a pessoa faz para aparecer, tipo, 10 coisas para ela ser mais vista. Isso funciona mesmo? Funciona. Funciona. Porque o objetivo do título do LinkedIn é exatamente esse, fazer com que palavras-chave direcionem o seu perfil. Então, por exemplo, no meu perfil, eu coloco recrutadora, eu coloco palestrante, eu coloco recrutamento e seleção. Ó, recrutadora, recrutamento e seleção. Uhum. Palavras próximas. Então, eu vou usar no meu título palavras que são as palavras-chave, né? Muita gente tem dificuldade, por isso que eu estou te dando o passo a passo do que você colocar. Sim. Primeira dica que eu passo, né, para quem é candidato, para quem tem um perfil lá que nem era o meu, sabe, largado, parado, abandonado. Se for o teu caso, pega essa dica aí também agora para você, né? Faça uma descrição, pega um papel e caneta. Se você for da área de tecnologia, pega o teu celular e tá tudo certo, tá? Eu sou do papel e caneta, então o que que eu faço? Eu vou ali e eu faço uma anotação de como que eu vou ser encontrada. Sabe como é uma pergunta que eu faço até para os meus mentorados? Ah, Se eu tiver aqui no Google fazer uma pesquisa, Eric, se eu for no Google fazer uma pesquisa, que palavra que eu tenho que digitar no Google para te encontrar? nossa, é difícil, né? É difícil? Aí essa aí que são. É isso que tem que estar lá na sua É o que tem que estar lá. seu campo. É o que tem que estar lá. O que que eu tenho que digitar no Google? Porque você está vendo como a nossa mentalidade já muda? Sim. Quando você pensa em LinkedIn, já tem um bloqueio. Meu Deus, mas eu nem uso aquilo. Agora, quando você vai no Google, que é uma ferramenta, né, com muito mais acesso, Aham. você atualmente já desbloqueia. E aí você para pensar. E Entendi. acontece muitas vezes isso. Nossa, tá aí, ó. Dica de ouro aí. A primeira de muitas aqui, né? É a primeira de muitas. Então, ter ali o título, ele é fundamental, tá? Outro campo também importante, quando a gente vai falar de uma estrutura de um perfil campeão, para você ser encontrado, que eu vou falar ao lado do recrutador também, como que ele vai lá e faz as buscas, tá? Mas um outro campo importante também, durante muito tempo eu fiquei sem capa no LinkedIn. A capa é um banner que vem Sim. logo assim no perfil, é um banner. Muito tempo eu não valorizava, porque eu ficava assim, gente, pelo amor de Deus, isso dá muito trabalho. Mas procurar emprego, procurar trabalho, dá trabalho. Recrutador, procurar candidato, também dá muito trabalho. Mas eu posso garantir para você que o LinkedIn ainda passa a ser uma rede social onde você consegue captar mais. E se eu recebo o currículo também, Eric, de um candidato que não tenha vindo pelo LinkedIn, qual é a minha Você vai etapa seguinte como pesquisar recrutadora? no LinkedIn. Matou aí a charada. Mas me diz uma coisa. Bom, o LinkedIn, nesse cenário, ele pode ser até como ferramenta complementar. Mas é verdade que as melhores vagas você não se inscreve, você é procurado? Não necessariamente. Conte-me mais. Não necessariamente. Hoje a gente tem muitas empresas estão usando as plataformas, né, de recrutamento e seleção, que são plataformas para poder facilitar devido ao grande número que a gente tem de candidaturas. Então, a plataforma ela faz com que a empresa ou com que os consultores também eles otimizem esse tempo fazendo filtros e buscando os candidatos, tá? Uhum. Então, esse é um ponto. Agora, acontece uma outra situação. Muitas empresas não fazem a divulgação daquela vaga. Então, Elas mas aí captam os candidatos. isso, aí ela vai lá, dá uma. Às vezes, principalmente o cara que está empregado na concorrência ou num outro segmento, mas esse cara às vezes já está bem colocado. Como que fica esse cenário? Porque às vezes você se candidata para uma vaga, você fica com mega esperança e fala, cara, nem adiantou se candidatar. Eles colocam a vaga para estar lá, mas às vezes o candidato
preenche um monte de coisa e não tá nem participando de nada. É isso aí, é isso aí. E acaba gerando a frustração, porque Sim. ele se candidata, ele não é chamado, a gente tem um volume muito grande hoje de candidaturas, e o RH, muitas vezes, ele pode ter um sistema, mas se ele não parametrizar o sistema dele para colocar, por exemplo, uma mensagem, até nem que seja automática, dizendo, ó, muito obrigada, você entrou, você se candidatou, mas detectamos um outro perfil aderente à vaga que não foi o seu. Pelo menos esse feedback, o que falta muitas vezes é isso, é a parametrização dessas plataformas para dar um feedback, porque o RH não tem fôlego para poder dar o feedback para todo mundo. Hoje está humanamente impossível isso, mas você pode pelo menos mandar uma mensagem, né, dando esse feedback. Mas o que acontece? Eu vou dar o meu exemplo. Eu, quando fui demitida, que eu tinha lá o meu perfil lá, lembra? Buscando recolocação, tudo errado. Sim. Eu atualizei o meu perfil, mas sabe por que eu atualizei? Porque uma pessoa chegou para mim numa mensagem privada no LinkedIn, falou assim para mim, nem me conhecia, tá? Oi, tudo bem? Posso te dar uma dica? Você colocou ali no teu perfil buscando recolocação. Se você usar essa palavra, o LinkedIn ele funciona com palavra-chave. Aí eu, opa. Se você usar buscando recolocação, nenhuma empresa vai te achar, porque aqui funciona como sistema de busca. O nome desse cara ele se chama Flávio Valiati. E depois eu agradeci, eu fiz live com o Flávio e tudo. E eu agradeci muito esse cara. Uhum. Porque ele despretensiosamente, ele me deu uma dica que eu tava ali e eu não sabia. E ele foi o cara que falou assim para mim, muda o teu perfil. Eric, em 2 semanas eu tive o meu perfil encontrado. Nossa, que legal. Eu participei de um processo seletivo, uma posição aqui no Rio de Janeiro. A vaga não estava divulgada. Nem toda vaga ela está divulgada. Nem toda empresa coloca a distribuição dessa vaga. Por quê? Pode ser uma vaga confidencial. Sim. Então, o que o RH faz? Ele começa a trabalhar ali nos bastidores. É onde começa a busca por profissionais. Sim. E é por isso que o teu perfil ele precisa ter todas as palavras-chave, ele precisa estar completo, ele precisa ser um perfil campeão para que você seja encontrado. Sabe o que aconteceu? Deu certo. Deu match. Ah, que legal, hein? Deu match. Eu fui encontrada, eu participei de uma seleção, né, num primeiro momento, com uma entrevista online pelo WhatsApp, e naquela época eu nunca tinha feito, era novidade. Uhum. Eu vim do RH e eu fazia uma entrevista só presencial. E aí foi a primeira vez, olha como que o processo de mudança já com a tecnologia chegou com a minha experiência. Sim. Porque eu fiz uma entrevista pelo WhatsApp, eu nunca tinha feito uma entrevista por vídeo, eu achei sensacional. Fiz aquela entrevista, dali eu passei para a próxima fase, fui para uma entrevista com a recrutadora, passei de fase, fui para a entrevista com a diretoria. Nossa. E chegou nessa entrevista, eu estava com os 2 diretores da empresa, e ali eles me falaram da vaga, viu que eu tinha, que o meu perfil estava totalmente alinhado com aquela posição, Sim. e eu fui, né, aprovada para uma vaga executiva. Que legal. Agora me diz uma coisa, a pessoa tem um perfil lá no LinkedIn. Uhum. É suficiente você ter um LinkedIn bem preenchido, ou você também tem que ir lá e fazer posts, comentar o post das outras pessoas? Como que é esse negócio de engajamento? Tá, vamos lá. Tá? Lembra, eu não usava o LinkedIn. Eu não gostava de rede social. Eu não suportava, na verdade. Né? Mas, Fabiana, hoje você dá mentoria de LinkedIn, hoje você fala para profissionais, você fala com profissionais de carreira, você fala com consultores que estão ingressando. Hoje eu sou mentora de LinkedIn para negócios. Uhum. E como que chegou tudo isso? Eu fiz de um limão uma limonada. Porque eu não sabia praticamente nada de LinkedIn, eu busquei especialistas, eu fui pegando dicas valiosas, como essa que me deram um dia, tá? Fui pegando dicas, fui pegando orientação, li conteúdo, criei muito conteúdo, fiz muita, e eu testava comigo o que dava certo, o que dava errado, o que funcionava, o que não dava funcionando, o que não funcionava. Uhum. Eu escrevi meu primeiro post. Sei.
sem saber absolutamente nada o que fazer. Eu peguei meu celular, o Eric, naquele momento, isso foi em 2020, início de 2020. Eu peguei meu celular e bati o medo. E eu falei, meu Deus, o que que eu vou colocar aqui? O que que eu fiz? Eu comecei a pesquisar. E o que me chamava atenção? Histórias. Histórias bem contadas. Eu, caramba, eu passei por uma situação, há alguns anos atrás, eu vou escrever. Peguei um caderno, não fui de primeira não, tá? Eu peguei um caderno, coloquei as ideias principais do post. Falei, eu vou falar sobre isso, 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 isso. E pronto, eu falei, é hoje. Num dia, tomando café da manhã, eu peguei o celular, falei, é hoje que eu vou encarar. Eu encarei mesmo. E quando eu abri o LinkedIn, tava ali, no que você está pensando? Aham. Falei, nossa, eu tava pensando tanta coisa. E o que você tá pensando? Falei, eu vou começar a escrever essa história. E foi num momento onde eu comecei a relatar uma situação que eu vivenciei, porque eu era de RH, tinha sido demitida de uma empresa, já é uma outra situação, tinha sido demitida de uma empresa, e uma amiga falou assim, Fabiana, tem uma vaga de secretária, vai. E Aham. eu não perdi tempo, eu fui. Ela, eu sei que você, eu sei, por que vaga de secretária? Eu sou formada em secretariado executivo bilíngue, tenho especializações em gestão de pessoas, Aham. né, pós e MBA em gestão de pessoas e gestão de RH, mas a minha formação, como eu trabalhei muitos anos no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, trabalhei na Varig, na extinta Varig, eu entrei no curso naquela ocasião de Sim. secretariado executivo bilíngue porque eu queria estudar inglês e espanhol, tá? Que me abriu muitas portas. E quando ela falou isso para mim, olha, tem uma vaga de secretária. Eu não sabia nada, Érica, eu não sabia qual era a empresa, do que se tratava. Eu sei que eu peguei um ônibus, eu peguei uma van. Quem tem boca vai a Roma. Sim. Eu fui até a empresa e cheguei lá, né? Isso eu relatei, né, nesse post. E cheguei lá para essa entrevista. Foi quando o gerente que estava me entrevistando, né? Ele eu me apresentando ali, né? E ele fazendo perguntas de RH. Mas você trabalha com admissão? Eu falei, trabalho, Aham. mas eu sou formada em secretariado. Eu puxando a Sim. sardinha para Achando que era aquela. para vaga, porque a vaga era de secretária. Não, mas eu sou formada em secretariado, eu já trabalhei na presidência da Varig, eu já substituí, eu já tive a experiência tal, né? Eu falando de secretariado, ele me perguntando de RH. Aham. E ele, mas você tem experiência com admissão? Eu falei, tem. Com recrutamento e seleção? Aí eu falei, sim, sim, trabalhei numa empresa multinacional, tenho experiência com recrutamento e seleção. Você dá treinamento? Eu falei, dou, eu já viajei o Brasil todo dando treinamento presencial para as empresas. E ele foi fazendo perguntas de RH e eu respondendo. Ele, você fala espanhol? Eu falei, falo. E aí nós fizemos a entrevista toda em espanhol. Nossa, que legal. Quando chegou no final da entrevista, ele tá aí, eu gostei de você. Você vai ser a nossa coordenadora de RH. Ah, que legal. Era Mudou uma, completamente. mudou completamente. Era uma empresa argentina. Eu tive uma experiência grandiosíssima, porque foi o ramo da construção civil para um Aham. cliente Petrobras. Então, trabalhando com toda aquela parte ali do óleo e gás, eu era a única profissional de RH a falar espanhol. Passei a receber e ser a pessoa, a ponte para todos os expatriados que estavam chegando aqui no Nossa, que Brasil, do legal. Mercosul. Aham. Então, assim, qual é o seu diferencial? Qual é o seu diferencial? Ter um perfil no LinkedIn, ele vai valer a pena? Vai. Mas a sua essência, a sua história, essa história eu contei no LinkedIn. Esse meu primeiro post deu 44 mil visualizações. Nossa, que legal. Já, primeiro já começou arrebentando. Para um primeiro post, e eu não sabia nem o que fazer. Sim. Então, o Eric, histórias conectam. E é por isso que o LinkedIn não adianta ter o perfil criado, não adianta você ter só uma conta. Você Sim. também precisa engajar, você precisa entrar em posts, você precisa começar a fazer um processo que eu chamo de construção de marca. Sim. Daqui a pouco eu vou te passar aí quais são os. Já manda lá. Já Já manda, posso já pode mandar? mandar. Vamos. Então eu vou mandar, Fala já. tá? Então, quais são as 5 etapas e como que eu cheguei a essa conclusão? Estudando o LinkedIn, tá? Tá. E botando na prática. Porque aí eu via o que dava engajamento, o que dava certo, o que dava errado. Eu cheguei a ter um único post, Eric, lido no LinkedIn por 1 milhão de pessoas. Meu Deus.
A gente tá comemorando aqui ter 1 milhão de pessoas que assistiram nosso podcast, um post teu. Um post. E foi naquele momento que eu tinha lá uns 800 seguidores, e aí eu dei um pulo para mais de 15 mil. De 800 para mais de 15 mil. Que legal. E o LinkedIn não é sobre número de seguidores. Não é isso que vai fazer a diferença. Você tá ali com o número de seguidores, não é isso. Né? Eu tenho um perfil hoje muito engajado, eu tenho grupos com profissionais de RH, hoje eu tenho grupos para engajamento dentro do LinkedIn. Né? Tudo hoje que eu faço dentro da minha consultoria, eu levo o meu perfil do LinkedIn. O LinkedIn, ele passou a ser o meu escritório. Sim. Então, eu estou sempre levando o meu perfil. Quando o cliente me pede um orçamento, inclusive, para um processo de recrutamento e seleção, para uma mentoria, né, Fabiana, para uma contratação, quando me contratam para ter, porque eu dou aula de LinkedIn para times comerciais também, Legal. para as empresas. O que eu faço? Eu já mando o meu link do LinkedIn, para essa pessoa já ver o meu perfil. Entendeu? Sim. Então, como que eu cheguei às conclusões, tá? Quais são as 5 etapas para você ter um perfil dentro do LinkedIn? Primeira etapa é o autoconhecimento. É a primeira etapa. Quando você se autoconhece, você passa a entender as suas características e a sua maneira de se comunicar. Porque eu posso ser muito boa comunicadora, mas eu posso ter um perfil muito mais introvertido. Sim. E como que uma pessoa introvertida, ela se comunica? Ela dificilmente ela vai gravar um vídeo, vai postar. Ela vai querer ficar nos bastidores. Sim. Então, para tudo isso, tem técnica. Mesmo que você tenha um perfil comportamental mais introvertido, não seja uma pessoa tão extrovertida já para poder gravar vídeos, porque hoje o boom das redes sociais são os vídeos. Sim. Não tem como. Mas se a pessoa tem essa característica, ela vai fazer de uma forma diferente. Entendeu? Ela não necessariamente ela precisa aparecer. Ela pode gravar um vídeo e ela mesmo tá filmando ali um determinado momento sem ela ter que colocar o rosto. Porque como ela é tímida, ela é introvertida, ela não quer aparecer. Tá vendo como é técnica? Sim. Né? Então, entender, se autoconhecer, tá? É extremamente importante. Qual é o segundo pilar, né? São 5 pilares. O segundo pilar, ter um perfil campeão, que é um perfil completo. Colocar uma capa no LinkedIn, foto, o teu título, fazer uma descrição sua, a sua mini bio ali, fazer a descrição, colocar ali a sua experiência profissional. A gente tem um campo de competências no LinkedIn. Então, você pode já colocar esses campos de competência. Tá? Além disso, pedir recomendação. Nossa, Eric, é muito bom. É muito bom. O LinkedIn ele tem um campo onde o profissional ele pode pedir recomendação. Sim. Então, qual é a dica aqui, tá, para essa pessoa? Não vou nem falar muita dica. Eu já vou assim. Qual é a orientação para o que você vai fazer? Vai lá para aquele teu ex-chefe. É claro, né? Se você for um bom funcionário, né? Ele não vai ter problema nenhum em te recomendar. Pede a ele uma recomendação. Pro liderado também. Pro liderado também. Ter a perspectiva. Pares. É como se fosse um 360 ali, né? Você tem que ter o olhar de todo mundo da companhia. Exatamente. É um olhar de todos. Por quê? Quando você se omite da rede social, eu tô empregado, para que eu vou... Besteira. Sim. Para que eu vou entrar no LinkedIn? É besteira. Sim. Não é. Não é. Então, ter ali esse perfil completo, tá? Então, já falei do autoconhecimento, sim, falei do perfil campeão. Sim. Né? A próxima etapa, saber o que postar. Quando eu comecei a me entender no LinkedIn, eu lia muito sobre produção de conteúdo. Eric, eu tinha uma crença limitante tão forte. Porque eu sempre fui de RH. Então, qual era a minha crença? Meu Deus, mas eu sou de RH, eu não sou de marketing. Sim. Eu sou de RH, eu não sou do marketing digital. Não, Fabiana, você é RH, você não é comercial. E foi aí quando eu pude perceber que, na verdade, Fabiana, pera lá. Se você já participou de várias entrevistas, foi aprovada, você teve que se vender em algum momento. Sim. Você é comercial. Com certeza. Você teve que relatar a sua história, você teve que produzir ali, né, o teu texto de apresentação. Você pode ser marketing, você pode ser comercial, você pode ser o que você quiser. Mas a gente precisa quebrar essas barreiras. Então, o LinkedIn, né,
dentro da minha metodologia, Sei. eu nem uso essa palavra produção de conteúdo. Pode significar a mesma coisa. Mas quando esse profissional me procura e a gente entra no módulo saber o que postar, que inclusive, né, esses módulos estão na EducPay. Aham. Quando eu entro nesse módulo saber o que postar, é muito interessante. Porque você passa a ter situações, e tem técnica também. Porque você pode contar uma história. Sim. E foi aí que eu aprendi sobre storytelling, né? E o que é o storytelling? Nada mais é do que você olhar para você. Sabe aquela redação um dia que você já fez na escola? Quem sou eu? Faz uma redação dessa. Você já vai ter um storytelling pronto, É, entendeu? legal, né? Uma dica Já fácil aí. vai, já vai. Já vai ter um storytelling pronto. Então, é o campo, né? Saber o que postar. Sim. E aí, sim, tem técnicas para você montar, né, histórias interessantes. E isso você pode relatar. Isso aí tá lá na academia de RH. Esse Tá na curso. academia de RH, tá na academia de RH. E eu vou deixar também um próprio, um Excel mesmo, tá? Que vai facilitar, porque ali o profissional que entrar, ele já vai poder fazer um check com as tarefas dentro do Legal, LinkedIn. legal. Um guia Então, prático ali. a gente vai baixar esse check e ela vai lá dizendo, né? Já coloquei a foto, vai lá, check. Eu já coloquei o meu perfil, vai lá, vai dando uns checkzinhos assim, Boa. porque facilita também a vida, né? Sim. Mas ainda tem mais 2 campos. Posso- Boa. Bora lá posso pros falar? últimos 2 campos aí. Então vamos, tá? Então, falamos de autoconhecimento, falamos do perfil campeão, já falamos sobre produção de conteúdo, saber o que postar ali dentro do LinkedIn, né? Você vai ter esse material dentro da academia de RH, onde você vai poder dar os checkzinhos dentro do que você já fez dentro da rede. E aí tem uma próxima etapa, né? E essa próxima etapa é o poder do networking. Falar de LinkedIn e não falar de network é a mesma coisa que você não está falando de nada. Sim. Porque é uma rede social de network. É ali que eu, recrutadora, vou encontrar os candidatos, eu vou usar palavras-chave, eu vou buscar empresas. Se a minha vaga não tiver divulgada e for uma vaga confidencial, é muito interessante isso. Porque eu vou lá, eu faço uma busca e o LinkedIn tem filtros. Sim. Então, eu posso ter um filtro ali de empresas, de grupos, de pessoas, né, de localidade. Por exemplo, eu já fiz um trabalho com uma cliente, tá? E essa minha cliente, ela é do Canadá, ela estava expandindo os negócios dela, né, para os Estados Unidos. A gente estava fazendo um mapeamento de Nova York. Nossa, que legal. Você consegue fazer um mapeamento? Eu consigo encontrar gente em qualquer lugar do mundo, Nossa, que bacana. porque o mundo está no LinkedIn. Sim. E se você não está ainda dentro desse universo, ou se você está nesse universo, mas você tampouco usa, eu sei que nessa hora muita gente deve estar assim, Eric, meu Deus do céu, Tô eu aqui. eu tenho que atualizar meu LinkedIn Vou agora. jogar ali e já volto. Agora. E é assim, então a gente consegue fazer networking, aumentar a nossa rede, encontrar candidatos, recrutadores encontram perfis também, Legal. encontram perfis. E a última etapa é a construção da marca pessoal, né? Uhum. E o LinkedIn ele tem algoritmos. Então, como que você constrói essa marca pessoal? Mantendo o seu posicionamento dentro da rede, curtindo, colocando emojis, engajando, realizando comentários em posts, Sim. né? Não é só você entrar, a pessoa quando entra no LinkedIn, ela entra, dá aquela passada rápida, sabe? Sim. Vai lá, olhou, viu, leu, parou. O algoritmo do LinkedIn, ele faz um cálculo ali. Ele já vai, se essa pessoa fica mais ali de 1 minuto, ele faz a contagem como leitura. Aham. Aí tem ali a visualização, as impressões. Só o que aquela pessoa fez para poder se destacar? Nada. Sim. Ela não curtiu, ela não comentou, ela fugiu. Ela entrou e pá, saiu. Não Sim. tenho tempo para isso não. Me desculpe, mas se você hoje não tiver tempo para o LinkedIn, pode ter certeza
que é melhor você nem entrar. É bom, às vezes, separar uns minutinhos por dia aí, né? É. Muito bom, a gente está aqui agora encerrando esse bate-papo especial aqui falando sobre o LinkedIn. A gente teve dicas valiosíssimas, eu vou mexer no meu LinkedIn já. E se você quiser saber mais dentro da Eduxy, tem um curso todinho da Fabiana lá, para você acessar, fazer e não só tirar seu certificado, mas melhorar também o seu LinkedIn. Entra lá, Eduxy, academia de rh.eduxy.digital, você vai conseguir enxergar lá, faz seu cadastro. Para você acessar a plataforma é de graça, o certificado de graça. Aproveite que é feito tudo para você. Fabiana, obrigado pela sua participação. Eric. Obrigado. A Fabiana está aqui agora como entrevistada, mas a partir da semana que vem ela vai estar aqui do meu lado entrevistando várias pessoas falando sobre carreira, sobre RH e sobre os dois lados, de quem busca emprego e de quem está ali contratando. Não perca essa série, tá incrível. Muito bom mesmo. Fabiana, mais uma vez, muito obrigado. Se você quiser dar um tchau para a turma aí ou falar alguma coisa de consideração final, tá à sua disposição. Muito bom, Eric. Quero falar assim, tá? Quero dizer para você, um dia eu não dei muita bola para o LinkedIn, né? Eu achava que era uma rede social que realmente não ia funcionar, não ia dar certo. Quando eu fiz a minha primeira mudança, eu tive o meu perfil encontrado no LinkedIn. Então, os recrutadores estão usando cada vez mais o LinkedIn para que o seu perfil seja encontrado, para que esse profissional ele consiga detectar o melhor perfil dentro da vaga. Eu, como recrutadora, eu busco muitos perfis dentro do LinkedIn, divulgo vagas pelas plataformas, né? Eu utilizo hoje, até a própria Factorial, utilizo para poder fazer as divulgações de vagas, levo isso para os meus clientes e na própria Factorial, quando você faz a divulgação da vaga, essa vaga também vai ser divulgada no LinkedIn automaticamente. Boa. Então, a gente tem um acesso, é um conjunto de informações. Não queira e não subestime o poder do LinkedIn. E o perfil seu, o teu link do LinkedIn, ele precisa estar também no seu currículo. Da mesma forma, recrutador, que o link do seu LinkedIn precisa estar aí no teu portfólio também, porque isso vai fazer, assim, uma diferença incrível. E o LinkedIn é a rede social profissional e a maior do mundo. Então, vocês precisam se inteirar aí e se atualizar. Muito obrigada, Eric. Muito bom, obrigado mais uma vez. E para você, a gente se encontra no próximo episódio. Até mais. Valeu, tchau, tchau.